Estamos aqui na Embrapa Meio Ambiente. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como construir o próprio hotel para abelhas solitárias. É isso mesmo que vocês ouviram, abelhas solitárias. Mas não precisa ficar com pena delas, elas vivem muito bem assim, solitariamente. Isso significa que elas não formam colônias complexas como as abelhas africanizadas ou as abelhas sem ferrão. Eu diria que mais de 95% das espécies de abelhas possuem o hábito solitário. Algumas vivem completamente sozinhas durante toda a sua vida. Outras podem compartilhar seus ninhos com outras fêmeas. E ainda tem uma parte dessas espécies que são parasitas, ou seja, elas são especializadas em usurpar o ninho de outras abelhas. Nas abelhas solitárias não existe aquela separação tradicional entre rainhas e operárias. As fêmeas são responsáveis por todas as atividades. Elas que constroem as células de cria, buscam alimento nas flores, protegem o ninho e botam os ovos. Depois de tudo pronto, elas fecham o ninho e vão construir novos ninhos ou então morrem depois desse processo. Das células de cria deixadas ali, vão nascer novos machos e novas fêmeas que geralmente não têm contato com sua mãe e vão retomar o ciclo reprodutivo. Muitas vezes elas reutilizam aquelas células deixadas ali pela sua mãe. Os machos, para variar, não ajudam muito. Passam a vida toda procurando por fêmeas e mal esperam elas nascerem para se acasalar. As abelhas solitárias estão por toda parte, inclusive nas cidades, mas raramente a gente percebe a presença delas. Muitas vezes a gente confunde elas com outros insetos. As abelhas de orquídeas, por exemplo, lembram as moscas varejeiras. Aquelas mamangavas grandonas, muitas pessoas pensam que são besouros. E também tem as abelhas solitárias pequenininhas, que a gente às vezes pensa que são mosquinhas. Algumas espécies utilizam cavidades pré-existentes, canos, tomadas, buracos na parede ou frestas nas nossas casas. Outras escavam seus próprios ninhos, geralmente no solo ou então na madeira. E tem algumas, mais raramente, que constroem os seus próprios ninhos externamente. Apesar de elas possuírem ferrão, elas não representam risco para nós. Elas só vão ferroar a gente se forem incomodadas extremamente ou se a gente acidentalmente pegá-las na mão. Isso significa que nós podemos mantê-las por perto sem nenhum problema. E é isso que muitas pessoas estão fazendo para ajudar a conservar essas espécies. A gente pode construir estruturas onde elas vão construir os seus ninhos e atraí-las. É muito fácil atraí-las, mesmo dentro de cidades. Esses são os chamados hotéis de abelhas, que nada mais é do que uma estrutura repleta de orifícios e cavidades perfeitas para elas se reproduzirem e chegarem até nós. Existe uma infinidade de possibilidades e você mesmo pode construir o seu próprio hotel. A primeira questão que vocês precisam ter em mente é que cada espécie possui o seu requerimento para construir os seus ninhos. Orifícios mais apertados vão atrair espécies menores. Orifícios maiores vão atrair espécies maiores. Outras gostam de uma cavidade pequena. Algumas gostam de cavidades grandes. Então é isso que vocês precisam ter em mente. Tem que ter uma ampla variação para atrair o maior número de espécies possíveis. Se o seu objetivo é atrair uma ampla variedade de espécies, é interessante você oferecer uma diversidade grande de substratos, com buracos de diferentes tamanhos, cavidades de diferentes tamanhos. Agora, se o seu objetivo é criar uma abelha ou outra, você pode padronizar uma forma que ela mais gosta. É importante mencionar que a manutenção desses hotéis é mínima. Você só precisa olhar de vez em quando para ver se formigas, aranhas e cupins não dominaram o seu hotel. Além disso, é óbvio que você não vai produzir mel nesses hotéis. Essas abelhas solitárias não estocam mel. Nem todas as espécies de abelhas vivem nesse tipo de hotel. Muitas delas possuem requerimentos de nidificação bem específicos, como aquelas que nidificam no solo. Então é sempre importante manter áreas de habitat natural preservadas para essas abelhas continuarem se reproduzindo. Bom, e quais são as abelhas mais prováveis que nós vamos atrair para os nossos hotéis? Uma delas é a abelha de óleo. São abelhas que possuem um tipo de escova no último par de perna delas, que elas usam para coletar óleo de flores específicas e usam esse material para construir os seus ninhos. Entre as abelhas de óleo, uma das mais comuns são as abelhas do gênero Centris, que são importantes polinizadoras de acerola e de muruci. Elas geralmente utilizam orifícios retilíneos para construir seus ninhos, buracos na madeira, gomos de bambu ou pode ser até tubinhos de cartolina.
entre 6 e 10 milímetros de diâmetro e uma profundidade entre 5 e 10 centímetros de comprimento. É bem fácil reconhecer quando uma abelha do gênero Centris fez ninho no seu hotel. Ela usa uma substância arenosa misturada com óleo, um óleo geralmente bem amarelado ou alaranjado, que chega a melar a entrada desse orifício. Uma outra abelha de óleo que pode nidificar no seu hotel são as abelhas do gênero Tetrapédia. São menores do que as Centris, parecem um arapuá, a diferença é que ela possui uma escova no último par de pernas, uma escova amareladinha. Um outro grupo muito interessante são as abelhas cortadeiras ou corta-folhas, que pertencem à família Megachiridae. Elas utilizam folhas cortadas ou pétalas de flores para recobrir as suas células de cria. Elas fazem várias camadas, colocam ali o alimento da cria, botam seus ovos e depois fecham. Algumas espécies ainda utilizam barro ou resinas de plantas para confeccionar essas células de cria. Morfologicamente, a gente consegue diferenciar essas abelhas pelo ventre peludo, que é onde ela carrega o pólen que ela usa para alimentar a cria. Elas usam os mesmos buracos que as abelhas de óleo e a gente pode reconhecer pela presença de folhas na entrada desses orifícios. Uma das abelhas mais incríveis que vocês podem atrair são as abelhas de orquídeas, que pertencem à tribo Euglossina. A maioria possui a coloração verde metálica, mas elas podem ser multicoloridas, algumas mais escuras, algumas mais claras, mas são maravilhosas. Uma característica marcante desse grupo é que elas possuem a língua comprida. Em algumas espécies a língua é maior do que o próprio corpo. Ao contrário das espécies que eu mencionei anteriormente, essas não gostam de orifícios retilíneos. Elas geralmente gostam de uma entrada apertada e uma cavidade maior em seguida. Espécies menores, como Euglossa cordata, gosta de volumes pequenos, 50 a 100 ml é suficiente para ela, e entradas estreitas, de 7 a 8 milímetros. Espécies maiores, como Eulema nigrita, já gosta de volumes grandes, 2 a 3 litros, e uma entrada um pouco maior, 1,5 cm, 2 centímetros. As abelhas desse grupo gostam muito de utilizar caixas que já foram previamente utilizadas por abelhas sem ferrão. Por isso uma dica é borrifar própolis de abelhas sem ferrão dentro dos nossos hotéis onde a gente quer atrair essas abelhas. Outra coisa interessante é que muitas vezes várias fêmeas convivem juntas, inclusive às vezes mãe e filhas, mas cada uma constrói sua própria célula de cria, bota os seus próprios ovos. Aqui tem um modelo bem interessante que a gente pode usar para as abelhas euglossas. Na entrada um orifício apertado e atrás a gente faz um orifício um pouco maior, uma cavidadezinha onde ela vai construir o seu ninho. Nesse de baixo aqui já tem um ninho construído. E esse preto que vocês estão vendo é o própolis de abelha sem ferrão que a gente usou para atrair as fêmeas. Um grupo mais difícil de conseguir atrair para os hotéis são as mamangavas de tronco. Elas também são conhecidas como abelhas carpinteiras, porque elas escavam o seu próprio ninho na madeira, usando as suas fortes mandíbulas. Algumas pessoas estão obtendo sucesso utilizando gomos de bambu. Só que como essas abelhas são de grande porte, é importante que os gomos sejam compridos, de 15 a 30 centímetros, e os orifícios sejam largos, entre 1 e 2,5 centímetros. Outra coisa importante é que a parede tem que ser grossa, porque as abelhas vão raspar essa serragem e usar na confecção das células de cria. Uma outra opção é oferecer troncos em processo de apodrecimento para que elas escavem seus próprios ninhos. Elas são muito boas para a polinização de maracujá, de castanha de Pará e outros cultivos. Então é sempre interessante colocar essas estruturas próximos dos seus cultivos. Mas certamente vocês não vão atrair somente abelhas para os seus hotéis. Vocês também vão atrair as vespas. Tem muitas espécies que são fascinadas por esses hotéis e vão utilizar as cavidades que você oferecer. Mas não precisa se preocupar com elas. Elas são benéficas para o meio ambiente e para nós também. A maioria delas se alimenta de outros insetos ou de aranhas e ajudam inclusive a controlar as pragas do seu jardim. Vão conviver harmoniosamente com as suas outras abelhas. Mas nem tudo são flores no mundo das abelhas solitárias. Elas sofrem com a pressão de muitos parasitas. Os mais relevantes são outras abelhas solitárias e vespas, que não só querem morar no hotel, mas querem usar uma célula que já está pronta, cheia de comida. Então assim que a célula é finalizada por uma abelha, ela vai lá e coloca o seu ovo lá dentro. Os ninhos também podem ser parasitados por besouros e outros insetos. Em geral, elas se defendem muito bem, elas possuem suas próprias estratégias para lidar com isso. Mas uma hora ou outra, o parasita consegue se reproduzir com sucesso dentro dos seus hotéis. Além das espécies que a gente citou nesse vídeo,
dezenas de outros grupos podem nidificar nesses hotéis. Muitos deles são difíceis de identificar, somente especialistas conseguem saber quem é quem. Apesar disso ser um pouco angustiante, também é um dos lados mais interessantes dessa atividade. Você pode estar criando no seu hotel uma abelha super rara ou até mesmo uma espécie que não é conhecida pela ciência. Esse é o modelo mais simples, mais comum, em que a gente simplesmente faz buracos com uma broca do tamanho que vocês desejarem e diversas espécies vão nidificar dentro desses buracos. Aqui a gente tem algumas abelhas do gênero Centris, tem algumas tetrapédias e aqui em cima algumas vespas que fazem ninhos externos. Aqui a gente tem um modelo bem bonito feito dentro desse nicho, alguns pedaços de madeira cortados e furados com um tamanho padronizado. Nesse daqui eu tenho abelhas do gênero Centris e algumas vespas nidificando. Bom, esse é um modelo mais amplo que permite atrair uma diversidade maior de espécies, uma grande variação de tamanhos de orifício e materiais de construção. Aqui no teto a gente tem uma cavidade, onde no momento tem uma euglossa morando, e esse modelo foi construído pelo meu amigo Pedro, lá de Ribeirão Preto. Aqui a gente tem alguns modelos para essas espécies que preferem nidificar em cavidades, ao invés de orifícios retilíneos. Então, para as espécies menores, como euglossa, a gente pode usar caixinhas menores, mas para espécies grandes a gente usa caixas um pouco maiores. Se você for colocar na sua casa, pode ainda usar alguns modelos mais bonitinhos. Esse, por exemplo, está ocupado por Eulema nigrita, que é facinho de reconhecer pelo cheiro de fezes do seu ninho, e ela geralmente constrói uma portinha de entrada, também utilizando fezes e barro. Esse aqui é um exemplo de um ninho de eufrísia, que são essas abelhas grandes que vocês estão vendo aqui, construído com raspas de madeira e resinas de plantas. E elas ocupam cavidades grandes também, como essas que vocês estão vendo aqui. Um dos melhores materiais que vocês podem usar são os bambus, que já estão prontos. Basta cortar os gomos, dar uma lixadinha e espalhar pelo ambiente. E a grande vantagem é que você tem orifícios de diversos tamanhos, então vai atrair uma diversidade grande de espécies. Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês e um agradecimento especial para minha colega Cristiane Krug, lá da Embrapa Amazônia Ocidental, em Manaus, que ajudou a gente revisando esse texto. Como vocês sabem, abelhas solitárias não é bem a minha praia, mas a gente quis mostrar um pouquinho desse mundo fascinante para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo e não deixem de se inscrever nos nossos canais para vocês receberem informações sobre os próximos vídeos que a gente vai lançar. Muito obrigado!